Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. É inevitável não começar pelo que se passou hoje em Paris, nova manifestação dos coletes amarelos, é o segundo fim de semana de protestos na capital francesa. Ontem também assistimos a manifestações do género em Bruxelas. Como é que devemos interpretar estas manifestações? E são manifestações que estão a reproduzir-se por toda a França. As reportagens hoje transmitidas, designadamente pela SIC Notícias, que eu fui vendo, com a entrevista a vários portugueses residentes em França, demonstravam que, de facto, é um sentimento popular alargado, que está a ser aproveitado, cavalgado pelos extremos, à direita e à esquerda, com uma agenda, à direita e à esquerda, portanto, forças extremistas, com uma agenda violenta, essas forças, mas que não é o sentimento da população, naturalmente. O sentimento da população é de indignação. E é muito interessante ser a questão da injustiça fiscal, portanto, a injustiça pela sobrecarga de impostos, porque para uns pagarem mais, uns têm que pagar mais porque outros, e designadamente hoje tudo o que passa pela economia digital acaba por arranjar maneiras de se furtar aos impostos e de fazer as transferências para os offshore e pagar muito menos, e para isso pagam os outros, o comum dos cidadãos, as pequenas e médias empresas. Este problema é um problema que não é só francês, é europeu. Aqui em Portugal ainda não, os cidadãos não têm consciência dele tão agudamente como têm os cidadãos franceses, e não pode continuar a ser iludido, desde logo pelo presidente Macron, e obviamente não é por acaso que as pessoas... Macron tem desvalorizado esta situação? Tem, claramente, e o sentimento geral, que hoje era ecoado por muitas das pessoas que iam sendo entrevistadas, é que ele é um presidente dos ricos. Inclusivamente ele acabou com o imposto sobre as fortunas e em contrapartida impõe novas medidas fiscais sobre o conjunto da população, através do aumento dos combustíveis, etc. E, de facto, isto não pode mais continuar, e há aqui há uma desvalorização, sem dúvida, e há uma certa insensibilidade do Macron e da sua entourage, que é extremamente perigosa. Ele poderá passar a ter uma posição diferente se começar a sentir que o seu cargo está ameaçado também. Hoje pedia-se muito a demissão de Macron. Eu acho que ele não é o cargo que está em causa, é a própria França. Isto é devastador para a imagem de França e é devastador também para a sua capacidade no plano europeu fazer o que se propõe, e ele propõe-se ser um novo tipo de líder, de parceiro da Alemanha. Ocupar o lugar da Alemanha, não é? Não é ocupar o lugar da Alemanha, mas é ser o parceiro, o interlocutor da Alemanha. E é evidente que isto destrói muito da sua credibilidade para propor o que quer que seja. E, portanto, ele não pode mais desvalorizar o que se está a passar e não pode dizer que são só os extremos, porque há aqui uma verdadeira mobilização popular que não pode continuar a ser ignorada e que têm que ser tomadas medidas, e muitas dessas medidas passarão por resultados no plano europeu que ele não tem estado a conseguir, porque também talvez não se tenha também empenhado suficientemente. Vamos falar de medidas aprovadas, mas por cá, porque esta foi a semana da aprovação do orçamento. Depois de uma verdadeira maratona de discussão, quase 1000 propostas de alteração na especialidade, foi uma discussão séria aquela que foi feita, ou com a proximidade das eleições abriu-se aqui também mais espaço para o jogo político? Eu acho que foi uma discussão séria, houve um bocadinho de dramatização na ponta final, exatamente com o que implicariam de derrapagem as tais 1000 propostas. Mas eu acho que houve... Dramatização por parte do Primeiro-Ministro, nesse caso? Sim, de alguma maneira quase natural, porque depois rapidamente, de facto, a negociação permitiu que a derrapagem seja apenas de cerca de 100 milhões, o que é 0,05% do orçamento, portanto é perfeitamente aceitável. E são medidas, muitas delas perfeitamente justificadas. Eu penso que os parceiros do Governo mostraram trabalho e mostraram um forte sentido de responsabilidade nas propostas que fizeram. E este é um orçamento que será o primeiro na história de Portugal que praticamente não tem, sem déficit, não é? É também a primeira vez que temos 3 anos seguidos de orçamentos sem necessidade de retificativos.
é significativo, penso eu. A direita tem dito que é por causa das cativações, não é? Não, mas a questão é, as cativações são uma maneira de gerir a execução da despesa em particular, mas o orçamento é, portanto, uma previsão. E aqui, este orçamento, este quarto orçamento, prevê, portanto, o equilíbrio das contas, mantendo ao mesmo tempo a devolução de direitos, a reposição de carreiras, mais contradições, algum investimento público, não aquele que ainda é suficiente, e isto as pessoas veem os resultados. As pessoas veem os resultados, desde logo, temos mais 341 mil empregos desde 2015 e a maior parte deles não são precários, 89% dos contratos já são sem termo. O rendimento médio líquido dos trabalhadores aumentou qualquer coisa como 6,8% desde 2015 também. Cerca de 1.000 milhões foram devolvidos aos cidadãos no quadro em sede de IRS. As pessoas sabem que foi o fim dos cortes nos salários e pensões. Há manuais escolares gratuitos no próximo ano, até o 12º ano. Há uma baixa de 200 euros nas propinas. Há transportes públicos grátis para as crianças. Prevêem-se baixas de preços nos espaços sociais para todos, em todo o país. Portanto, há aqui medidas concretas que os cidadãos veem, sentem no bolso. Há outros casos onde o Governo poderia ter ido mais além? Bom, há quem diga isso, poderia ter ido mais além, mas o Governo faz aqui um equilíbrio difícil, designadamente a redução da fatura da energia, mais medidas para combater a especulação imobiliária. Em Bruxelas, como sabe, continua a haver uns hardliners, uns talibãs da austeridade que acham que era preciso cumprir o déficit estrutural, embora ninguém saiba bem como se define o déficit estrutural, mas a verdade é que também nesse aspecto eu penso que no ponto de vista das contas públicas conseguem-se os objetivos. Temos, portanto, um déficit zero para 2019 e deste ano foi o mais baixo de sempre. O rating da República já está em níveis anteriores à crise, o que é muito importante para as empresas, para o crédito às empresas. Este ano o Primeiro-Ministro anunciou que vai ser paga a última tranche da dívida ao FMI, o que é um esforço considerável, mas vai ter obviamente, que é discutível, mas tem indubitavelmente repercussões no abaixamento dos juros e na confiança dos investidores no país e vamos passar para uma dívida pública à roda dos 90%, quer dizer, é sensível, quando ela chegou quase aos 130% nos tempos da Troika. Portanto, tudo isto penso eu que é positivo e depois há outras medidas, enfim, discutiram-se muito o IVA das touradas, eu aí devo dizer que estava com a Ministra e com o Primeiro-Ministro a pensar que de facto, e foi uma parte do PS que os frustrou no chamado IVA das touradas, acho que se justificava o IVA mais elevado. Tenho pena, acho positivo que tenha sido aprovada a proposta do Bloco de Esquerda, uma outra proposta que eu falei muito, que era a necessidade de permitir à autoridade tributária ter acesso às declarações dos RETs, portanto, das amnistias fiscais, portanto, para se saber, para a autoridade tributária poder saber o que é que efetivamente pagou e o que é que repatriou ou não repatriou aqueles que beneficiaram destas amnistias fiscais. Era inacreditável que isso não tivesse a acontecer. Há aí uma pequena derrapagem que me choca, mas que a seu tempo provaremos que ela não tem razão de ser, isto é, porque hoje há diretivas europeias que impõem que as consultoras, as sociedades de advogados, etc., que são intermediários nesses esquemas de fuga aos impostos e de branqueamento de capitais, sejam identificados. Aparentemente isso foi feito para os poupar, o que eu acho incompreensível, essa derrapagem nessa proposta do Bloco, que não era, portanto, a proposta do Bloco. Não serão identificadas esses mediadores? Não, vão ser identificados porque não, embora esta provisão do orçamento não o imponha, ao contrário do que o Bloco propunha, de facto, nos termos de duas diretivas europeias contra o branqueamento de capitais e sobre os deveres de advogados, elas já o exigem. E isto liga-se à questão que eu há bocadinho referi a propósito do combate dos chamados coletes amarelos em França. As questões da justiça fiscal são questões centrais. Eu penso que na próxima legislatura, que eu espero que continue a ser naturalmente liderada pelo PS, a solução do Governo, acho que as questões do crescimento económico, de uma estratégia de crescimento económico e as questões da justiça fiscal têm absolutamente que estar na agenda
do governo, que não estiveram nesta legislatura por condicionamentos muito complexos e talvez por falta de vontade e de alerta e de sensibilidade política. Vamos falar sobre investimento estrangeiro em Portugal, em particular investimento chinês, isto porque teremos em breve a visita também do presidente chinês a Portugal. E foi notícia nos últimos dias a intenção da União Europeia de passar a escrutinar mais esse investimento de países terceiros em setores estratégicos para os Estados-membros. O que é que devemos reter desta ideia? Bom, sim, não é mais do que uma intenção, é mesmo uma diretiva que, aliás, passou pelo Parlamento, em que eu trabalhei bastante, para reforçar um escrutínio do investimento direto externo de países terceiros na Europa, para garantir que esse investimento não determina o controle de setores estratégicos, de setores críticos e estratégicos para a autonomia europeia. E naturalmente não é só os chineses, mas os chineses é muito, porque sabemos como os chineses aproveitaram as dificuldades da política da austeridade, do período da Troika. Aliás, foram convidados, infelizmente, pelos europeus, para vir fazer negócios da China à nossa conta e comprar ativos, como aqui aconteceu em Portugal, onde estão hoje, sobretudo na energia, não é? Temos a REN e a EDP, um ativo estratégico, absolutamente, não apenas para Portugal, mas para a Europa, controlados pelo Partido Comunista Chinês, não é? Que é quem manda nas empresas que adquiriram posições, e outros setores onde vêm buscar rendas, na banca, nos seguros, na saúde, no imobiliário. O outro país europeu onde os chineses fizeram mais investimento nestes últimos anos, além de Portugal, foi a Finlândia. E aí procuraram associar-se sobretudo a empresas de inovação tecnológica, prova de que eles as têm lá e nós ainda não é isso tão conhecido. Eu penso que é importante, naturalmente, eu que até fui maoísta, que até estive na abertura do processo de transferência de Macau à China, na visita do presidente Yanes em 1985 na China, que até ajudei a organizar a primeira visita do presidente chinês da época a Portugal, Li Xianyan, também com o presidente Yanes, e que tenho muito interesse pela cultura e civilização chinesa, embora não pense, ao contrário do que o Partido Comunista Chinês procura instilar na população, que a civilização chinesa tem alguma superioridade em relação às outras, mas tenho muita admiração por muitos aspectos da cultura chinesa. Acho que temos interesse em desenvolver a relação com a China e desde logo espero que isso se veja também na abertura do mercado chinês para as nossas exportações, que são diminutas e que nos últimos anos se reduziram. E exportamos para a China qualquer coisa como 1,2% do total das nossas exportações, o que é absolutamente ridículo e é menos ainda do que exportávamos em 2003 e, no entanto, hoje importamos mais da China. Importamos cerca de 3,1% do total das nossas exportações. Mas, para além disso, há muito mais. Eu acho que aqui é preciso... O Ministro dos Negócios Estrangeiros deu uma entrevista onde dizia que somos aliados, somos amigos e parceiros, não somos aliados. Era bom que toda a gente tivesse isto bem na cabeça. E eu até não me importaria que fôssemos aliados pontuais da China em questões concretas, tipo, combater as alterações climáticas ou, por exemplo, regras multilaterais, por exemplo, no comércio, não só. E na defesa do multilateralismo, onde aparentemente, pelo menos na retórica, estamos do mesmo lado. Mas nós temos de ter a noção. Estamos a falar de um colosso que tem de si uma ideia de supremacia, que tem um plano a muito longo prazo, com muita paciência, e um plano, obviamente, que é estratégico e hegemónico, e que não é pura simplesmente económico. E estamos a falar de uma potência que não é democrática. Há, de facto, investigadores que defendem que este investimento chinês em Portugal faz parte de um plano para controlar a chamada rota... A linha nessa teoria também. Cintura e rota... Eu acho que isso é um plano estratégico. A China pode tentar negá-lo e dizer que é meramente intuitos económicos, mas não, há obviamente um plano estratégico. Acho bem, por exemplo, a forma como o nosso ministro diz, cooperar nesse quadro, não vamos propriamente ser parceiros, mas vamos ter um memorando de entendimento que nos permite cooperar
E isso integra-se também numa estratégia europeia de conectividade entre a Europa e a Ásia, que faz sentido também no plano europeu. Mas atenção, temos que perceber que não podemos pôr-nos a jeitos para ser controlados. E, no fundo, hoje já temos setores estratégicos controlados pela China. E quando eu vejo, por exemplo, membros do governo dizer a China veio cá ajudar-nos quando mais ninguém veio, como há dias vi um secretário de Estado dizer, ou uma secretária de Estado aqui esta semana, eu li hoje, dia 1º de dezembro, e realmente encanitou-me muito, porque não me lembro, dia 1º de dezembro, apesar de tudo, da restauração, e eu acho que as questões da soberania nacional, mesmo quando ela é partilhada no plano europeu, são muito importantes. E, de facto, ver uma secretária de Estado, como fez a secretária de Estado do Turismo, dizer venham, tratem-nos como cobaias para entrarem na Europa, a uma empresa como a Alibaba, uma empresa que tem tido imensos problemas, reservas, restrições, não só nos Estados Unidos, mas na própria Índia, por razões de segurança e por preocupações também com a proteção de dados. Estamos a falar da China, que tem hoje, através de empresas associadas à Alibaba, um esquema de notação de crédito para os cidadãos, que determina se eles têm empréstimos, se eles têm casa, se eles vão para a universidade que querem, etc. E que é um esquema de conformidade social e política, porque estamos a falar de uma sociedade que não é democrática. E, portanto, eu gostaria, de facto, que todos os membros deste governo tivessem bem presente que não podem atuar como atuou o governo Passos Coelho, onde a história, por exemplo, da privatização da EDP tem que ser esmiuçada, porque eu não tenho dúvida nenhuma que houve captura de interesses, falava-se que a EDP havia uma empresa alemã interessada e de repente passou para a China e perceber porque é que isso aconteceu é muito importante. E, portanto, eu não tenho dúvidas que há aqui muita gente que tem muito interesse em pôr-se a jeito para se deixar capturar por interesses e deixar controlar estrategicamente setores que devíamos preservar pela nossa soberania nacional e também por aquilo que eu penso que é fundamental, que é a autonomia estratégica da Europa. China, que tudo indica, fará, juntamente com os Estados Unidos, um anúncio de tréguas, pelo menos na guerra comercial, esta noite. Está previsto isso, pelo menos. Sim. Veremos se concretiza na cimeira do G20. Uma cimeira que foi marcada também por desencontros. A Casa Branca acabou por cancelar o encontro do presidente dos Estados Unidos com o presidente russo. É só a questão da Ucrânia que está aqui a dividir estas duas potências, não é só isso? Eu li, antes de vir para aqui, que já foi emitido um comunicado de imprensa e um comunicado oficial que fala assim de reforma da Organização Mundial do Comércio, a importância do comércio mundial. Há um acordo sobre clima que aparentemente não foi assinado por Trump, que se excluiu, portanto, os Estados Unidos desse acordo sobre as alterações climáticas, mas dá uma sensação que esse comunicado oficial não vale o papel onde está escrito. Aliás, o próprio G20, quer dizer, não tem existência formal. O G20 depende muito depois da vontade política que haja de levar à prática os compromissos que ali são feitos. Os compromissos são um papel, enfim, que diz banalidades e praticamente é isso. E, portanto, estes desencontros também também não terão grande importância. Vamos lá ver se, eu ainda não vi, se de facto há um entendimento entre Trump e o presidente Xi Jinping no sentido de diminuir a tensão na questão esse entendimento comercial. E isso era importante para um lado e para o outro, para o Trump, para, enfim, mostrar que faz negócios, que faz acordos. Mas, do meu ponto de vista, de facto, esta cimeira ficou marcada por um lado, por Trump se ter recusado a encontrar-se formalmente com Putin a pretexto de mostrar o seu desagrado pela crise, pela agressão russa à Ucrânia, no Mar de Azov, o que é extraordinário, porque a melhor maneira de eu mostrar esse desagrado era justamente num encontro formal, e na prática porque houve um encontro informal, o que dá muito jeito a Trump, porque quer dizer que não há note-takers, não há quem tome notas, não fica registro nenhum, ninguém sabe o que é que ele e o Putin disseram. Eu imagino, a razão porque estou hoje aqui e não amanhã é porque amanhã vou para os Estados Unidos numa missão do Parlamento Europeu e estou com muita curiosidade, porque estava lá também quando houve a cimeira de Helsínquia e os mídias americanos esmiuçaram até o mais pequeno detalhe e tentaram saber o que
que é que os intérpretes tinham estado também numa conversa informal entre Putin e Trump, tinham conseguido saber. Portanto, imagino que isso vá acontecer, sobretudo porque agora também, há quem diga que a razão real, porque Trump não quis um encontro formal com Putin, tinha a ver com as recentes revelações do seu advogado, Cohen, e outras ligadas ao seu anterior chefe de campanha, Manafort, que de facto demonstram que não só que ele esteve a tratar dos seus negócios, designadamente a construção de uma torre Trump em Moscou, quando já estava em plena campanha eleitoral, como outros aspectos que podem ser altamente comprometedores. Até que haveria aí um apartamento prometido de 50 milhões de euros. Mas há outros aspectos muito mais comprometedores do tal compromat, portanto, daquilo que os russos terão, que Putin terá sobre Trump, que o levou a interferir na eleição para garantir que Trump era eleito enfim, que poderá passar muito, sim, pelos negócios, mas para além dos negócios, com implicações para além dos negócios. Portanto, talvez essa seja a verdadeira razão porque Trump, acusado, entendeu não ter um encontro formal com Putin. De qualquer maneira, Putin acabou por ser também ele é o mais velho dos líderes presentes neste tipo de cimeiras, é o que já lá vai há mais tempo, percebe perfeitamente a dinâmica ali. Terá sido por isso que teve aquela vontade para o cumprimento com Mohammed bin Salman. Levamos este em conta, não é? Eles estão bem um para o outro, quer dizer, Putin aquele mandou os seus homens aquele cumprimento informal em que da inteligência militar ir à Grã-Bretanha atacar com gases nervosos, gases de nervos, aquele ex-espião russo e a sua filha. Mohammed bin Salman manda matar e desmembrar um crítico do seu regime. Putin e Mohammed bin Salman, volta e meia no terreno sírio, são opositores, mas volta e meia entendem-se até por negócios de petróleo. E aquele cumprimento entre ambos, que toda a gente viu, marcou certamente esta cimeira em Buenos Aires. Houve também uma conversa de Macron nos corredores com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita a tentar passar-lhe ali uma mensagem forte. Sim, e a senhora May também se encontrou com Bin Salman e aparentemente também lhe disse que era preciso, absolutamente indispensável, acabar com a guerra no Iémen, que tem tido consequências humanitárias devastadoras. É neste momento a principal preocupação das Nações Unidas. 85 mil crianças morreram à fome no Iémen, desnutridas nestes últimos anos de conflito, e é um conflito que é claramente dirigido pela Arábia Saudita, com apoio dos Estados Unidos, e Trump tinha também feito saber que iria tentar parar este conflito no Iémen, mas também tudo indica que não passou de wishful thinking, que realmente nada se concretizou, e portanto eu penso que esta cimeira será certamente muito importante para os anfitriões, os argentinos, mas é daquelas que não vai ficar na história, certamente por boas razões. Ana Gomes, vamos aguardar também pelo fim deste segundo dia e último de cimeira. Sara, se me permite. Eu hoje li no Público uma notícia sobre as dificuldades por que passa a Fundação Mário Soares, e eu queria só chamar a atenção para o espólio extraordinário que a Fundação Mário Soares tem de memórias de Amílcar Cabral, do nosso passado colonial, de Mário Pinto de Andrade em Angola, e da luta da resistência do povo timorense e da libertação do povo timorense. É inacreditável que o Estado se desinteresse desse espólio. É fundamental preservá-lo, seja quem for que fique a tomar conta dele, e naturalmente que a Fundação Mário Soares teve, e Mário Soares teve nisso um papel-chave no salvar e no congregar, reunir aquele espólio. Não podemos de maneira nenhuma deixá-lo perder. E fica aqui esse seu alerta também. Ana Gomes, boa viagem até aos Estados Unidos. Até para a semana. Obrigada. Temos ainda tempo para olhar para o futebol. O Benfica regressou às vitórias